Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, quartzo fumê, e a opção número 2, água marinha. Então parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. E vamos tentar descobrir se essa pessoa pensa na gente e se ela pensa também numa reconciliação. Opção número 1, quartzo fumê. Opção número 2, água marinha. Parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá, gente? Não façam essa escolha assim precipitada, porque afinal de contas daqui é que vai sair a resposta de vocês. Então, façam tranquilamente, tá? Vejam, realmente parem, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, para vocês terem aí a resposta mais assertiva possível, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o quartzo fumê. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com o quartzo fumê. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Quase virou eremita aqui. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com o quartzo fumê. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com o quartzo fumê. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da força. A força é uma carta que fala de força de sentimento. Sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, mas sentimentos esses que a gente tenta manter controlado pela racionalidade. A força sempre é uma carta que fala de sentimentos que já criaram corpo, que já criaram raízes, né? Porém, a gente racionalmente mantém esses sentimentos sob controle. Racionalmente mantém esse sentimento sobre o nosso domínio, tá? É uma carta que fala, assim, de emoção, mas fala muito também de autocontrole. Vamos ver o que mais o tarô também nos fala a respeito da situação. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com o quartzo fumê. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com o quartzo fumê. Mostra pra gente. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com o quartzo fumê. Mostra pra gente. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com o quartzo fumê. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 10 de ouros, justiça, rainha de espadas, pajem de paus, roda da fortuna, 3 de espadas. E a carta do corte é a carta da sacerdotisa. Gente, vamos lá. A gente pergunta, ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? A gente começa com a carta da força. A força é uma carta que fala de força de sentimento. Sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, sentimentos que já criaram ali raízes, que já criaram ali uma estrutura. A gente começa o jogo com um 10 de ouros. O 10 de ouros eu costumo chamar da carta do lar. Por que a carta do lar? Porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que a gente volta ali depois do nosso dia de trabalho, né?
Mas lar é o lugar ou a pessoa que quando a gente está junto, a gente se sente bem, a gente se sente protegido, acolhido, amparado, né? Onde a gente é a gente mesmo, que a gente não precisa usar de personagens ou de subterfúgios aí. A gente é a gente. A gente não precisa agradar ninguém, a gente pode ser como a gente realmente é. Então a gente percebe que com essa carta a pessoa se sente extremamente bem junto de vocês. Ela se sente extremamente confortável junto a vocês. Só que ela está buscando aqui um equilíbrio, ela está buscando aqui uma harmonização, porque a gente vem em seguida com a carta da justiça, que é uma carta de racionalidade. A justiça sempre nos fala de racionalidade, né? Mas a pessoa tentando se equilibrar, tentando se harmonizar diante de uma situação. E em seguida a gente vem com uma rainha de espadas. A rainha de espadas está vindo como vocês aqui, mas também está vindo no sentido, porque a rainha de espadas é uma das cartas que nos traz clareza, luminosidade às situações. Então ela vem no sentido dessa pessoa começando a olhar ou tentando entender as coisas com mais clareza, com mais objetividade, mas ela vê também vocês como uma rainha de espadas, que no momento está racional, está prática, está objetiva, muitas vezes até meio fria, ou seja, vocês podiam ser aquele tipo de pessoa que procuravam o tempo inteiro, mandavam mensagem, vem aqui, vamos conversar, vamos tentar se acertar, se resolver, e no momento muitas aqui não estão fazendo isso. Então essa pessoa está vendo aí que vocês mudaram, que vocês também estão mais práticas, mais racionais diante da situação. Vocês lidam com uma pessoa que emocionalmente falando é muito imatura, porque ela vem como um pajem de paus, o pajem da paixão, do desejo, da vontade, da intensidade, mas é aquele tipo de pessoa que age muito na impulsividade, aquele tipo de pessoa que age ali no calor do momento, né? Porque o pajem de paus, ele age muito impulsivamente. E como é imaturo, muitas vezes troca os pés pelas mãos. Fala coisas que não devia, faz coisas que não devia fazer, se porta de uma maneira extremamente infantil, muitas vezes, diante das coisas. Mas é uma pessoa que tem paixão, tem desejo, tem vontade, tem intensidade. Em seguida, a gente vem com a roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino, tem vários nomes essa carta. Mas é uma carta que fala muito de mudanças que podem acontecer, mudanças que podem se fazer aqui. E mudanças provavelmente para melhor, tá, gente? Porque a roda, ela fala muito de mudanças positivas na nossa vida. Afinal de contas, ela é a roda da fortuna. Só que para que essas mudanças aconteçam, a gente também tem que estar equilibrado diante da situação. Aí em cima da roda vem a carta da justiça. A justiça é uma carta que fala muito de equilíbrio, né? Ou seja, vocês também precisam se harmonizar, vocês precisam também se equilibrar para que as coisas possam fluir e possam aí ir se encaixando também, tá? Então a roda fala que as coisas podem ter uma mudança, podem ter aqui uma alteração, um rumo aí diferente, pode, porém num processo ali que precisa do nosso equilíbrio para que isso possa também acontecer. A gente precisa também estar harmonizado, tá? E em seguida dessa roda eu tenho um 3 de espadas. A carta do coração ferido, a carta do coração machucado, ou seja, existe aqui sofrimento por parte de vocês por provavelmente não estarem juntos. Porque o 3 de espadas geralmente é um coração que está espetado ali por 3 espadas. Esse deck é diferente, ó. A gente tem as 3 espadas, mas tem um homem, não dá para ver pelo vídeo, mas ele está chorando, tá? E uma mulher que está de costas para ele. Então essa carta fala aqui de uma dor, de um sofrimento que está sendo provocado por vocês não estarem juntos. Vocês estão de costas um para o outro, né? E justamente por não estar junto traz dor e traz sofrimento. Só que vocês lidam com uma pessoa que é extremamente imatura, que age muito na impulsividade, que age muito no calor do momento. Tem emoção? Tem sentimento? Tem. A força fala disso e olha aqui a carta do corte, que é a sacerdotisa. A sacerdotisa fala de sentimentos, né? Mas sentimentos que são guardados, são escondidos, não são mostrados, não são verbalizados. Então a gente percebe que existe emoção, mas existe também uma grande dificuldade dessa pessoa aí colocar essas emoções para fora muitas vezes.
E aqui, gente, tem saído muito isso em todos os jogos, tá? Tanto nos jogos particulares como aqui nos jogos coletivos, problema de comunicação. Porque a sacerdotisa é uma carta que fala de silêncio. Vocês podem estar sem se falar, vocês podem estar aí sem se comunicar. Mas é muito importante a gente dar uma ênfase maior à parte de comunicação. Eu sempre falo isso, transar é muito bom, mas a gente passa mais tempo conversando do que transando. E as pessoas dão uma ênfase muito maior à parte sexual e esquecem de conversar, esquecem de fazer parte um da vida do outro, de fazer ali com que a gente vá criando realmente vínculos que fazem, né, ou que trazem o desejo da gente manter efetivamente o outro na nossa vida. Então aqui precisa melhorar a comunicação, precisa tentar conversar mais, mas são coisas do dia a dia, não é discutir a relação, não. É se entrosar, é fazer mais parte um da vida do outro, né? Saber como está o trabalho, saber como está um estudo, o que está acontecendo na casa da pessoa, enfim, mas não no sentido investigativo, no sentido de fazer literalmente parte um da vida do outro. Então está precisando aqui uma comunicação maior, está precisando aqui uma comunicação mais intensa, tá? Aí, mas só que a gente pergunta o seguinte, ele ou ela pensa em mim? Pensa. A força é uma carta que fala, responde afirmativamente, né? E uma vez que tem sentimento, a gente pensa em quem a gente gosta. Só que eu não tenho energia, porque a gente pergunta também, né? Pensa em uma reconciliação. Eu não tenho energia da pessoa pensando em voltar. Pode voltar? Pode, porque a roda fala que vocês estão na linha da vida um do outro, energeticamente falando. Só que existe aqui ainda uma dor, um sofrimento que precisa ser superado ou precisa ser intensificado para a pessoa começar a pensar aí numa movimentação ou numa reconciliação. Porque a sacerdotisa, ela fala de silêncio, né? Então, mesmo tendo vontade de se comunicar, porque o Pajem de Paus é uma carta de comunicação, a pessoa se mantém fechada, a pessoa se mantém ali reclusa, né, dentro dela mesma. Então tem sim, pensem vocês, tem sim sentimento por vocês, mas pode até pensar numa reconciliação, porque acredita que vocês ainda não viveram tudo que vocês têm que viver, mas eu não tenho carta de manifestação ainda a respeito disso. A pessoa até pode pensar, mas ainda não se manifesta, porque a sacerdotisa, pelo menos para a grande maioria, é uma tiragem coletiva, né? Porque a sacerdotisa é uma carta de passividade, não é uma carta de ação. Então, se pensa, não vai agir, pelo menos para a grande maioria ainda, tá bom? Mas pensa muito sim em vocês, e eu acredito que pensa numa reconciliação, mas ainda não se movimentando para que essa reconciliação possa acontecer, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a água marinha. Vamos ver? Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com a água marinha. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com a água marinha. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com a água marinha. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da morte. A morte é uma carta que fala muito de mudanças e transformações, tá? A morte, ela pode estar vindo aqui no sentido da pessoa pensar em transformar essa situação de vocês, como também ela pode estar vindo no sentido de que a pessoa está dando isso como encerrado. Vamos ver com as demais cartas o que o tarô nos mostra. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Para quem se conectou com a água marinha. Ele ou ela pensa em mim? Pensa em uma reconciliação?
para quem se conectou com a água marinha. Mostra pra gente. Ele ou ela pensa em mim, pensa em uma reconciliação. Para quem se conectou com a água marinha, mostra pra gente. Ele ou ela pensa em mim, pensa em uma reconciliação. Para quem se conectou com a água marinha. Ele ou ela pensa em mim, pensa em uma reconciliação. Para quem se conectou com a água marinha. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos de novo 10 de ouros, Sol, 8 de paus, 3 de copas, novamente a morte, Rei de espadas e de novo sacerdotisa como carta do corte. Falei de novo porque saiu 10 de ouros, essa mesma posição na tiragem passada, e a sacerdotisa como carta do corte aqui também, tá? Só que as leituras são completamente diferentes. A gente começa aqui com a carta da morte, ela veio 2 vezes. Então a gente percebe claramente que essa pessoa quer mudar, quer transformar essa situação, tá? Quer trazer aí mudanças para o que vocês estão vivendo ou pelo que vocês estão passando. A gente começa o jogo com 10 de ouros. O 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade e da solidez. Então aqui existe grande chance, sim, gente, dessa pessoa tentar uma reaproximação para uma reconciliação, porque elas se sentem junto de vocês extremamente confortáveis, felizes, satisfeitas, porque o 10 de ouros eu costumo chamar da carta do lar, porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que a gente volta depois do nosso dia de trabalho. Mas lar é o lugar ou a pessoa que a gente se sente bem, se sente completo, se sente feliz, se sente satisfeito por estar junto. É aquela carta da gente se sentir completo diante da situação que a gente está vivendo, né? E é uma carta que fala muito de estabilidade e solidez. Em seguida dela, a gente vem com a carta do Sol. O Sol é uma das cartas que traz luminosidade às situações, que faz com que a gente enxergue melhor tudo aquilo que está ao nosso lado, né? O Sol sempre fala da gente vendo as coisas com mais clareza, com mais objetividade. Só que também é uma carta que fala muito de sentimento. O Sol fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a alma, sentimentos que fazem bem ao espírito. E Sol e julgamento são as 2 cartas que nos falam de reconciliação entre os arcanos maiores. Então vibra-se aqui uma energia para reconciliação, tá? Vibra-se aqui uma energia para poder se reaproximar. E não deve demorar, detalhe importante, porque em seguida a gente tem um 8 de paus. O 8 de paus é uma carta que a gente chama das flechas do Cupido. É uma carta que fala muito de comunicação, de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas sobretudo muito de comunicação. E é a carta mais rápida que nós temos no deck todo. É uma carta quase que de imediato, né? Muitas podem receber uma mensagem até mesmo hoje. É uma carta que fala em até 30 dias, mas muitas vezes no próprio dia da tiragem já tem aí uma procura, já tem uma comunicação. Então é muito forte que essa pessoa tente entrar em contato com vocês, tente aí uma comunicação, tente aí uma reaproximação. E em seguida desse 8 de paus eu tenho um 3 de copas. O 3 de copas, gente, ele é uma carta que pode falar que existe muitos casos de triângulo aqui sim, mas o 3 de copas ele é uma carta de sentimento. As pessoas levam o 3 de copas muito para o lado, né, do triângulo, mas o 3 de copas é uma carta que fala de amor. O 3 de copas fala de encontros íntimos. O 3 de copas fala da gente comemorar, celebrar, festejar a vida, festejar o amor, né, que a gente tem, que a gente vive, que a gente sente. Então aqui a gente percebe que existe muita emoção, que existe muito sentimento, que existe aí a vontade de estar junto, a vontade de se aproximar, a vontade de comemorar, de celebrar a vida junto de vocês. No tarô do Osho, o 3 de copas vem com o nome de celebração. É aquele amor juvenil, é aquela mão suada, aquele frio na barriga, aquela perna tremendo quando a gente sabe que vai encontrar. É uma carta que fala muito de sentimento, tá? Como eu disse, encontros íntimos também. Essa pessoa quer mudanças para a situação, ela quer transformações
para a situação que vocês estão vivendo. A gente vem com 2 mortes, né? A maioria que quando saiu a morte como arcano principal já quis mudar de ideia. Não, eu acho que eu me conectei com a primeira. E quem fez isso se deu mal, porque essa leitura está muito mais positiva do que a primeira tiragem. Vocês lidam com uma pessoa que é um rei de espadas, uma pessoa que pensa muito a respeito da situação, né? E o rei de espadas, gente, ele tem uma característica que é interessante. De todos os reis, ele é o rei que procura ser o rei mais justo, o rei que procura ser o rei mais correto diante do que ele acredita como sendo justo e correto. Então são pessoas que tentam agir condignamente. São pessoas que, dentro do que elas acreditam, elas estão agindo da melhor forma e do melhor jeito possível. Então é uma pessoa que pensa muito em vocês, sim. Pensa muito fortemente numa reconciliação, mesmo estando ali quieto, mesmo estando ali calado, porque a sacerdotisa é uma carta de passividade, né? Então, mesmo a pessoa não procurando, mesmo não mandando mensagem, mesmo aí se fazendo meio que de morto, porque a sacerdotisa adora se fazer de morto, é uma pessoa que tem os sentimentos enraizados dentro dela, tem os sentimentos ali profundos e verdadeiros dentro dela. A sacerdotisa é uma carta muito de silêncio, né? Então, e de passividade principalmente. Então, mesmo essa pessoa sem se manifestar, sem demonstrar o que ela sente muito, tá? Os sentimentos já fazem parte dela. E aqui eu acredito que esse silêncio da sacerdotisa, né? Porque a sacerdotisa é muito uma carta de silêncio, vai ser quebrada com esse 8 de paus. Provavelmente essa pessoa entra em contato, sim. Provavelmente essa pessoa busca aí uma reconciliação em vocês, com relação a vocês. Ela não só pensa, como ela deseja executar. Então a gente pergunta, pensa em mim? Pensa em uma reconciliação? Pensa em vocês bastante, porque com vocês ela se sente bem, ela se sente completa, ela se sente feliz, e pensa muito também numa possível reconciliação, transformando, mudando aí essa situação que vocês estão vivendo de afastamento, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.